Bem da pauta de hoje, vamos tratar de empreendedorismo e principalmente dos mitos que norteiam esta atividade. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Ana Elert, editora do portal Bem Paraná. A coordenação do estúdio é de Josiane Ritz e a operação é por conta de Luísa Mainardes. Então, para o episódio de hoje, estamos aqui com o empresário Bruno Borgonovo. Ele é um dos sócios fundadores da BRW Suprimentos, fundada em 2008 a partir da importação de caixas de grampos. Na época, ele e o sócio, Ricardo Lensink, tinham apenas 21 anos e hoje tocam uma empresa paranaense que atua exclusivamente no segmento 2B2 e tem mais de 7.500 clientes entre distribuidores, plataformas e e-commerce, papelarias e grandes livrarias. Então, começando a entrevista por essa questão, empreendedorismo, ele é uma habilidade ou é um dom? Bem, vamos lá. Antes de mais nada, queria agradecer o convite aí do pessoal do Bem Paraná para estar falando um pouquinho aí sobre a nossa trajetória. Então, meu nome é Bruno Borgonovo, né? Sou sócio fundador da BRW Suprimentos Escolares e Escritório. Atuamos hoje no mercado de papelaria e escritório, né? Recentemente também ampliando aí o portfólio para o segmento de brinquedos educativos, tá? Temos atuação em todo o território nacional, então hoje são mais de 20 mil pontos de vendas já atendidos. E também temos operações em países da América do Sul, né? Hoje com Paraguai, Bolívia, Uruguai e Argentina, com presença da nossa marca já nesses mercados. Atualmente temos em portfólio de produtos algo em torno de 2.200 itens, todos eles com marca própria, né? Então, somos uma empresa desenvolvedora de produtos, né? E não apenas distribuidores. Eu até trouxe aqui, tá? Um presentinho para você, tá? Depois você pode dar uma olhada com carinho, né? São produtos aí que a gente trabalha, então você vai poder conhecer um pouquinho melhor o que oferecemos ao mercado, tá? Voltando à sua pergunta agora, né? Muitos questionam essa real habilidade de empreender, né? Se isso de fato é um dom ou não, né? Eu não diria que é um dom, né? Porque ninguém nasce com essa habilidade já desenvolvida, né? Eu acho que empreender é um mix de situações, né, que nos levam a abrir um novo negócio. E por que você, por exemplo, consegue entender que algumas pessoas empreendem e são mais bem-sucedidas do que outras? O que diferencia um empreendedor nato, digamos assim, daquele que desenvolveu? Existe essa diferença? Então, eu não acredito que exista diferença entre um empreendedor nato e um que desenvolveu, porque eu acredito que todos os empreendedores, em algum momento, eles precisaram desenvolver habilidades para poder empreender. Ninguém sai do nada e fala, amanhã eu vou empreender e simplesmente porque tem um dom, né? De fato, porque ele em algum momento identificou uma oportunidade, de fato, porque em algum momento ele soube explorar algo que alguém não estava vendo, e isso não é simplesmente o dom, né? Mas isso não de fato é uma habilidade que a pessoa acaba desenvolvendo, né? Esse olhar que você citou de você, como empreendedora, observar alguma coisa no mercado e perceber uma falta, um nicho, isso é um olhar que você tem, que as pessoas têm como se fosse, digamos, um consumidor de um serviço, um produto, digamos assim, para dar uma dica para quem pensa hoje em empreender e não tem ideia de onde começar? Ou é a questão nata mesmo, da pessoa que está assim olhando, não, aqui eu consigo eu acho criar que, assim, meu trabalho, meu é mais ou menos aquela brincadeira da sorte grande, né? Daquele negócio que fala, eu estava no lugar certo na hora certa. Mas se você estava no lugar certo e na hora certa é porque você se preparou para estar lá, naquele lugar, naquele momento. Eu acredito muito nessa tese, né? Então, esse olhar de olhei por alguma coisa e vi uma oportunidade naquela coisa, é porque você, de alguma maneira, tem aquela habilidade de identificar oportunidades, né? Muitas pessoas têm isso mais aflorado, outras pessoas um pouco menos aflorado. Aí é a questão de desenvolver essas habilidades, né? Como eu disse. Sim. Mas eu não acredito que a pessoa nasça empreendedora e nasceu para ser empreendedora, né? Ela acaba desenvolvendo essa habilidade ao decorrer da sua trajetória, né? E acaba, como eu disse, identificando oportunidades, nichos, segmentos diferentes. Vocês começaram bastante novos, né? Com 21 anos. Isso.
onde foi o momento em que você percebeu que havia uma oportunidade, que você tinha essa característica de empreendedorismo? Tá, eu vou dar um passo atrás, se você me permite, e vou falar um pouquinho aqui a respeito do empreendedorismo dentro da minha família. Tá? Então, eu venho de uma família de empresários, né? Meu pai é um empresário do segmento automotivo, do segmento de autopeças. Então, eu, meu irmão e minha irmã hoje, cada um temos uma empresa, cada um tem o seu próprio negócio e atua frente a esses negócios, né? E a gente, desde pequeno, a gente foi criado nesse ambiente empresarial, né? Desde muito pequeno. O meu pai, juntamente ao meu tio e um outro colega deles de faculdade, na época dos anos 80, decidiram empreender, né, e resolveram atuar no segmento automotivo e iniciar o seu negócio sem capital nenhum, né, juntando sucatas nas empresas, e com essas sucatas eles faziam o remanufaturado das peças, ou seja, eles consertavam o produto e revendiam esses produtos consertados à base de troca. Só que para o negócio deles girar, eles precisavam de um produto usado para poder vender o que eles tinham arrumado, porque o usado era o insumo para o negócio deles continuarem, né? Então, desde pequeno, a gente foi vivendo dentro desse meio, né, escutando as conversas do meu pai com o meu tio, enfim, aquela brincadeira do filho ir trabalhar com o pai, né, nos sábados dentro da empresa. Então, a gente estava sempre dentro desse ambiente de trabalho. Então, a gente foi absorvendo um pouco dessas habilidades também, né? Então, Desculpa. Você, na verdade, dá para dizer que você nasceu em um ambiente empreendedor porque você viu o exemplo da sua família, né, dos seus pais e tudo mais. Exato. Então, digamos assim, que você tenha já tido um pouco de avanço comparado com uma pessoa comum que não está nesse mercado de empreendedorismo. Eu acho que assim, a gente acabou tendo contato desde cedo com esse viés do empreender, do arriscar, do fazer coisas novas. Quando a gente fala do empreendedorismo, muita gente fala assim que você tem que planejar, né, para você não perder, ou então saber os seus custos e tudo mais. Como que você diferencia a capacidade do empreendedor de arriscar, mas planejar esse arriscar, tipo, não ser como um suicida que arrisca e não tem retorno? Qual que é a diferença do planejar e do arriscar quando você empreende? Eu acho que assim, né, dentro do universo do empreendedorismo, muitas pessoas entendem que empreender é arriscar, né? Eu acho que assim, não necessariamente empreender é arriscar, obviamente, né? Mas claro que a gente acaba tendo que assumir alguns riscos, né? Em alguns momentos, mas são riscos que obviamente eles são calculados, né? Sim, são riscos palpáveis, digamos, exato, que vocês conseguem mensurar. Exato, a gente não vai colocar tudo a perder simplesmente porque somos empreendedores e assumimos riscos, né? E claro que isso também, com o passar do tempo, você vai adquirindo maturidade para poder saber exatamente quais os riscos assumir, né? Quais as cautelas que você precisa ter. Então, hoje você, de fato, se planeja, né, muito para assumir riscos. Retomando uma coisa que você citou a respeito da sua história, você disse que seu pai e seu tio começaram praticamente sem nenhum dinheiro, né? Muita gente acha que para começar um negócio tem que ter uma boa grana, um bom dinheiro. Isso seria uma das principais falácias do empreendedorismo? Olha, o dinheiro ajuda, né? Mas não é essencial, não vamos dizer que não ajuda, obviamente, mas ele não é uma premissa única para você empreender, né? Eu acho que só o dinheiro não é suficiente para você abrir um negócio e ter sucesso nesse negócio. Eu acho que vai um pouquinho além do dinheiro, né? Mas claro, como eu disse aqui, ele ajuda. E qual que para você é a maior falácia quando você fala empreendedorismo? Que a gente ouve repetidamente em vários setores, até de pessoas que às vezes não conhecem, estão de fora e imaginam que seja assim. Olha, eu acredito que de fato seja, né, a questão do dinheiro, obviamente, né, porque as pessoas de fato acreditam que para empreender é necessário ter dinheiro, então eles olham hoje os empresários bem-sucedidos e acreditam que todos aqueles empresários, de alguma maneira, eles tiveram um recurso
inicial, e nem sempre isso é de fato uma verdade, né? Eu cito o próprio exemplo da minha família, né? Onde meu pai e meu tio iniciaram as operações sem recurso nenhum, né? Juntando sucata, ou seja, a base de troca, e conseguiram hoje, né, criar uma empresa de grande porte de reconhecimento a nível mundial, né? Então, dentre outros, claro, eu acho que a questão do próprio risco, como a gente já falou aqui, né, as pessoas muitas vezes têm esse medo de empreender porque acha que empreender é assumir riscos, e nem sempre somente assumir riscos, né? Que mais que eu poderia dizer para você aí nesse aspecto de falácia? E eu acho que também a questão do próprio empreendedor ter esse DNA de empreender, né? De que, poxa, eu não tenho capacidade de empreender. Muitas pessoas, elas não acreditam em si mesmo, né? E eu acho que para empreender, antes de mais nada, você precisa acreditar em você mesmo, né? E você precisa... Existe uma idade para empreender? Vocês começaram cedo. Nós começamos Teus pais, cedo, imagino que tenham começado, teu pai e teu tio, um pouco mais tarde, né? Isso, eles Tem começaram um pouco idade mais para tarde. isso? Olha, não existe uma receita de bolo, né? Aham. A gente vê inúmeros casos de pessoas que começaram muito cedo, outros começaram muito tarde, né? A gente tem o caso do coronel, dono da rede do KFC lá nos Estados Unidos, que ele iniciou o KFC com 70 anos, né? Então, assim, não existe uma idade ideal para isso. Claro que, né, com o passar do tempo, a própria maturidade ela vai nos ajudando também, né, a entender melhor o momento certo de empreender, né? Mas nós mesmos começamos o nosso negócio com 21 anos, né? Até voltando lá no começo da história, falar um pouquinho mais, quando resolvemos iniciar o nosso negócio, eu havia voltado de uma viagem que havia feito internacional, né? Acabei ficando por um período de tempo morando no Canadá durante 7 meses, e nesse retorno tinha terminado minha faculdade, enfim, em uma conversa com um primo meu, né? O meu sócio, ele também é meu primo, nós resolvemos montar um negócio juntos e não sabíamos muito o que fazer, né? Tínhamos um pequeno recurso para iniciar um negócio, e resolvemos ir para a China, né? E com 21 anos, isso em 2008, fomos para a China, sem muito um norte do que iríamos fazer. Fomos para lá visitar uma das maiores feiras de negócios do mundo. Ficamos algo em torno de quase 30 dias na China, né? Em 2008, uma China muito distante de uma China de hoje em dia, né? Então, passamos diversos perrengues lá, né? Nessa jornada inicial, e resolvemos, naquele momento, iniciar no segmento de brindes corporativos, né? Sim. Então, começamos a importar alguns produtos que poderiam ser utilizados para brindes corporativos, para que E as como empresas... foi a migração de vocês desse segmento para o segmento da papelaria. de papelaria, de suprimentos de papelaria? Quando trouxemos esses produtos, logo no início, né, começamos a explorar o canal do brinde corporativo, porém, já vimos que existia oportunidade também de estar vendendo esses produtos em distribuidores de papelaria, né? Empresas que vendiam canetas, grampos, grampeadores, réguas, porque tínhamos caneta, tínhamos porta-cartão, tínhamos régua personalizadas, e aí conhecemos um vendedor. Esse momento da guinada em que vocês deram do negócio, que vocês começaram como brindes e foram para a papelaria. Isso. Foi um momento em que vocês tiveram que, como empreendedores, repensar o negócio, Exato. Investir mais. Exato. Que tipo de conselho você pode dar para o empreendedor que chega, por exemplo, numa determinada etapa do caminho dele, em que ele vê que se ele não mudar ou então ele não investir mais, o negócio dele não vai adiante. Qual é o dilema maior? Que muita gente acaba, às vezes, fechando, desistindo do negócio, nesse momento especificamente. Sim, sim. Então, como que você observa a tua jornada e que tipo de conselho você poderia dar para quem está escutando a gente e tem uma situação como essa? O conselho que eu poderia dar é se planejar bem hoje antes de iniciar qualquer negócio, né? Montar um bom business plan, né? Para que você possa entender um pouco mais, algo que realmente lá atrás nós não fizemos. Então, graças a Deus, a gente foi muito rápido nessa tomada de decisão de
mudar o segmento do nosso negócio, né? Sempre fomos muito dinâmicos, sempre fomos muito antenados em relação ao mercado, e naquele momento entendemos que havia uma oportunidade muito maior do que aonde estávamos, né? Mas vocês chegaram a buscar, por exemplo, nesse momento, algum tipo de assessoria empresarial, tipo um Sebrae, ou com seu pai, que tinha know-how já na área? Como temos esse aspecto familiar de outras empresas, então a gente, em todos os nossos negócios, a gente já inicia com conselhos consultivos, né? Então a gente tem conselheiros que participam de reuniões mensais, nos apoiando na tomada de decisões, né? E claro que naquele momento a própria questão de pouca idade nos trazia muita insegurança nas tomadas de decisão. E na época você já tinha montado um conselho consultivo. Isso, nós já que tínhamos. Que tinha o teu pai e seu tio. O meu pai nunca participou ativamente do meu negócio por conta do aspecto familiar, né? Mas o meu tio acabava participando, né? Então ele sempre esteve muito presente com a gente, tá? Até ele vai assistir aqui, um abraço para ele, Afonso Borgonovo, para o meu pai também, Roque Borgonovo, grandes mentores aí nossos, né? Que desde pequeno a gente sempre se espelhou muito neles. Então, fica aí o nosso agradecimento a eles também. E, assim, a gente sempre... na verdade, eu acho que essa questão do dinamismo, da velocidade da mudança, isso é cada dia mais presente dentro do empreendedorismo, do empreender, né? O empresário hoje, ele precisa estar muito antenado, o mercado está muito rápido, né? A dinâmica das coisas hoje ela é muito diferente do que acontecia lá atrás. Então, se ele não tiver hoje aberto, né, a mudanças, a novas tendências, de fato ele fica pelo caminho, né? E uma forma de você estar antenado, como você mesmo citou, seria visitar e participar de feiras. Exato, do seu segmento. Conectado com o mercado. Eu trago o exemplo nosso aqui da própria BRW, né? Então, quando iniciamos o nosso negócio voltado para o segmento de papelaria, a realidade da papelaria era muito distante da realidade de hoje, né? Então, éramos reféns a um portfólio restrito de produtos, né? Tínhamos lá as canetas básicas, as borrachas comuns, os apontadores com depósitos. E hoje, quando a gente olha para a papelaria, a gente vê um mundo de oportunidades e de opções, com papelaria fofa, papelaria divertida, é a caneta que apaga, é a caneta com pompom, é a borrachinha em formato de gatinho, de cachorro, né? Então, isso tudo é transformação, né? E se o empreendedor não estiver atento a isso e não souber acompanhar essas tendências, de alguma maneira ele pode estar colocando o negócio dele em risco, né? Porque hoje o mercado espera das empresas essa evolução também. Os consumidores, eles procuram muito isso, né? Uma coisa que muita gente se pergunta quando vai empreender é o tempo de retorno do negócio. Que tipo de conselho você dá para a pessoa que está pensando em empreender, mas já está pensando assim, eu quero já ter um lucro, sei lá, em tanto tempo, estabelecendo metas, assim, de que modo ela, digamos, seria mais palpável para ela fazer esse planejamento, de como ela vai investir, quando ela vai conseguir ter um retorno. Legal. A gente, na nossa empresa, desde o início, quando fundamos ela e fizemos o nosso acordo de acionistas, a gente decidiu que não retiraríamos lucro da empresa antes de um certo período de tempo e atingimento de algumas metas, né? Então, naquele primeiro momento, vivíamos apenas do nosso Prolabore, né? Então, tínhamos ali um ganho que era, né, o nosso dia a dia e vivíamos com aquilo, certo? Então, é importante estabelecer exatamente isso que você colocou, um Prolabore, e respeitar esse Prolabore. Isso, exatamente. Então, todo o lucro da empresa era reinvestido no próprio negócio, né? Com base nas metas que vocês haviam estabelecido. E aí, depois de um certo tempo, então, nós levamos algo em torno de 10 anos de empresa para começar a fazer distribuição de lucro para os sócios, né? E nem todo o lucro é distribuído, né? Uma parte dele ainda sim, destinado ao próprio negócio para poder, né, de fato, está fomentando e cada vez mais. Mas esse formato vocês tinham definido no momento lá em que vocês criaram, quer dizer, não foi uma coisa no meio do caminho. Exato. Vocês tentaram definir quando você tem o que queriam fazer. Né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque são estilos de vida muitas vezes diferentes, então um quer comprar um carro, o outro quer comprar uma casa, e aí como fica esse momento, né, da tomada de decisão vamos retirar lucro? Um acha que é o momento, outro acha que não, então
é muito bom poder combinar antes. Quer dizer, então, o importante é como um casamento mesmo. Você tem que sentar, combinar tudo certo antes de começar a empreender para não ter problemas no futuro. Sociedade é um casamento. E tem que ser bastante sério pelo que você está falando muito. com relação às metas que você estabelece. Exatamente. Mas assim, né, é algo que nós fizemos e deu muito certo, né? E fica, de fato, sim, a minha sugestão para que quem for empreender, né, abrir um novo negócio e que tenha um sócio, porque quando é você sozinho, né, você, de fato, vai entender o momento ideal de fazer aquilo e não precisa olhar para o lado e entender o momento do seu sócio, né? Uhum. Mas quando você tem uma sociedade, é legal desde o início vocês já terem essas metas definidas, né, para poder entender o momento certo, e aí não tem... E nesse percurso todo de vocês, houve algum momento em que vocês tiveram que rediscutir algumas dessas diretrizes ou não? Olha, e se houve, como que foi feito isso de modo a respeitar o foco principal do negócio? Né? O que eu gosto de dizer muito é que a gente, os nossos objetivos, eles sempre são os mesmos, né? Desde lá de trás. O que a gente discute são as nossas estratégias, né? Então, a gente está sempre revisitando as nossas estratégias, a gente está sempre olhando para elas e entendendo se elas ainda fazem sentido para o nosso negócio, mas a gente nunca mudou o nosso objetivo. Sim, o objetivo de vocês é crescer. Exato, é prosperar, é ser a maior distribuidora de materiais de escritório escolar do Brasil. Então, o nosso objetivo é esse, né? O que a gente muda ao longo do caminho são as nossas estratégias de como vamos chegar lá. Exato. Essa mudança que você comentou sobre as estratégias de como chegar ao caminho, seriam mudanças ou adaptações à realidade com base no que o mercado vai apresentando para vocês? Exato, em alguns casos são sim adaptações, em outro mudanças, né? Acho que depende muito de critérios para a gente ter essa definição, né? Eu vou citar um exemplo. Anualmente nós fazemos as revisões de planejamento estratégico da empresa. Em algumas estratégias a gente readequa elas ou, né, simplesmente redireciona, enfim, acaba mudando o prazo, priorização, mas tem outras que de fato a gente muda, né? Por exemplo, recentemente entramos no segmento de brinquedo educativo. Não fazia parte do nosso escopo lá atrás um dia entrar dentro desse segmento, né? Então foi uma mudança dentro da trajetória, né? Então tem um pouco dos dois, tá? Entendi. Mais uma coisa que eu acho bastante interessante, que preocupa bastante o empresário quando ele vai empreender, a questão de estar na mídia, de divulgar o negócio dele. Até que ponto é fundamental para que um negócio seja bem sucedido que ele apareça na mídia? E de que modo que vocês discutem ou estabelecem os critérios de como vocês querem aparecer na mídia? Eu acho que assim, o empreendedor, ele não busca os holofotes, né? Eu acho que, claro que com o avanço das redes sociais hoje, a gente acaba vendo muitos empreendedores, de alguma maneira, fazendo esse trabalho, né, nas redes sociais, e a grande maioria deles, né, os que sabem fazer, você percebe que fazem muito no intuito de incentivar também novas pessoas a empreender, né? Então, eu vejo com bons olhos, mas eu não acho que é algo que o empreendedor busca, né? Se você olhar até para hoje as maiores empresas do mundo, empresas listadas em bolsas, você vai ver que os empreendedores por trás dessas empresas não são pessoas que estão sempre na mídia buscando holofotes de alguma maneira. Tá? Você diria, digamos assim, que existe uma diferença entre a mídia que é necessária para o negócio e para o empreendedor? Ou seja, não é você como empreendedor, mas o seu produto quem deve aparecer. É isso? Exato. É isso que a pessoa, quando vai montar o negócio, precisa ter em mente? E na hora de fazer o planejamento da comunicação também? Sim, eu acho que assim, por trás de todo CNPJ sempre existem CPFs, né? Então, cada vez mais as empresas estão buscando humanizar, né, os seus negócios. Então, essa figura do dono, do empreendedor, muitas vezes trazendo a sua trajetória é inspirador, né, como eu disse. Então, compartilhar isso é bacana, é legal, motiva, inspira, né? A gente falou aqui durante o nosso bate-papo um pouquinho, né, do momento certo de empreender, do momento certo de dar o pontapé inicial, e muitas vezes as pessoas tendo acesso
a histórias, conhecendo a trajetória de outras pessoas, isso pode sim ser aquele impulso que estava faltando para iniciar um novo negócio, né? Então, eu acho que precisa sim saber ser dosado e muito bem trabalhado, obviamente, mas, como eu disse, assim, hoje não é algo que nós, empreendedores, né, eu e o meu sócio, por exemplo, buscamos essa figura do empreendedor atrás de uma câmera, tá? Sim, mas dos produtos de Exato. vocês, Nosso no negócio caso. é divulgar a empresa. Então, digamos assim, que dá para tentar arrematar o que seria empreendedorismo para vocês. Para a pessoa saber se é uma empreendedora, ela tem que querer empreender, buscar conhecimento Exato. e ficar antenada com as coisas e os produtos Eu do acho que mercado, força de serviços também. vontade é o primeiro ponto, né? Eu acho que tem que ter muita resiliência hoje para você empreender, né? Existem dificuldades, obviamente, em qualquer segmento profissional que você vá atuar, né? E empreender não deixa de também, né, ter suas dificuldades. Então, necessita ter muita resiliência, força de vontade, obviamente que estar atento às oportunidades ao seu redor, vamos dizer assim, né? Porque o mundo hoje, né, ele é feito de oportunidades. As pessoas precisam sim estar antenadas. A internet mesmo está aí, né? Então, ela é um grande fomentador de ideias. A gente está o tempo inteiro acessando informações e conteúdos e coisas novas e vendo muitos cases de sucesso, né? Então, eu acho que é mais ou menos aquela brincadeira, né, do que você não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, se você quer começar a correr, compra um tênis de corrida, começa andando, né, e vai correr. Quer dizer, então a melhor ideia não é a perfeita, mas aquela que é colocada em prática e as imperfeições você vai corrigindo ao longo do trajeto. Antes o feito do que o perfeito, né? Essa é uma realidade muito legal mesmo. Neste ano, aliás, no ano que vem, vocês devem inaugurar, né, uma nova unidade de vocês aqui em Araucária, na Grande Curitiba. Ela vai ser o próximo passo de vocês para o crescimento? Exato. Ela está dentro daquela parte que você comentou, de que vocês estão entrando na parte do segmento de brinquedos educativos. Quais são as principais mudanças que esse desafio traz para o grupo? Legal, é um momento muito esperado, né? Então, a gente vem aí para o momento de construção de uma nova sede, são 15 mil metros quadrados de área construída, né, de galpão logístico. Hoje temos 2 unidades logísticas, uma em Araucária e outra em Curitiba, né? E vamos centralizar essas operações numa única planta, o que vai nos trazer mais agilidade, né? Então, com, né, toda essa expansão, essa oportunidade que a gente vem encontrando também em países da América Latina, né, através da distribuição com grandes parceiros, a gente entendeu que chegou o momento de a gente dar esse passo, né, de uma nova sede, um espaço maior, para que a gente possa trabalhar também um pouco mais folgados, né, porque hoje na estrutura atual que estamos, já estamos ficando com a operação um pouco sufocada. Esses mais de 7.500 clientes que vocês têm são do sul do país, da América Latina, como é? Hoje, na verdade, nós atuamos em todo o território nacional, né? Temos 160 colaboradores diretos e mais 160, mais ou menos, indiretos. São só de representantes comerciais hoje, são 89 escritórios de representação, que com suas equipes de vendas totalizam 135 vendedores na rua, né? Então, a gente tem hoje uma cobertura nacional, com uma atuação também na América do Sul, né, como eu disse antes, em 4 países: Argentina, Paraguai, Bolívia e Argentina, Paraguai, Bolívia e Uruguai, tá? E esses 7.500 clientes atendidos no ano, eles são todos no mercado nacional. Bruno, muito obrigada por tua disponibilidade, pela entrevista. Tem mais alguma observação que você queira fazer a respeito do empreendedorismo, da capacidade de empreender? E olha, eu acho que empresa? Só deixar aquele recadinho final, né, para quem está nos assistindo aí e tem o desejo de iniciar um novo negócio, é que a hora certa é agora, né? Eu acho que faz acontecer, sem medo de ser feliz, claro que muito bem planejado, né, atento muito ao mercado, às oportunidades que você está enxergando, mas não deixe para amanhã, né, aquilo que você pode fazer hoje. Então, apenas comece. Bem, por hoje é só, pessoal. Se vocês assistiram até aqui, não esqueçam de deixar o seu gostei, comentar
sobre o tema que nós discutimos e também sugerir o que vocês gostariam de assistir por aqui. Também recomendo que vocês se inscrevam no canal para não perder o que vem por aí e sigam o Bem Paraná nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima.